de Frente. E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, estamos aqui para mais um Linha de Frente. Sejam bem-vindos e hoje aqui ao meu lado estão Felipe Monteiro, Nelson Kobayashi, Cristiano Vilela e Caio Mastrodomenico. É assim mesmo? É assim mesmo que fala. Não é? Caio Mastrodomenico. Fica spoiler, né? Bom, aqui você vai ficar bem informado e olha só. Em uma de suas tradicionais lives, Jair Bolsonaro fez diversas críticas a Alexandre de Moraes. O ministro do TSE determinou a quebra de sigilo telemático do tenente-coronel Mauro César Barbosa Júnior, assessor da presidência, e a medida tornou públicas as despesas da primeira-dama Michele. Bolsonaro, vamos ver o que o presidente falou sobre isso. Alexandre, você mexer comigo é uma coisa. Você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, Alexandre de Moraes. Todos os limites. Tu tá pensando o que na vida? Que você pode tudo? E tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? Isso que passa pela tua cabeça? É uma covardia. Alexandre, fazer um pedido para você. Se é que você tem, né? Se é que você merece que eu faça um pedido. Esqueça a minha esposa. Esqueça a minha esposa. Tá? Isso é o comportamento de quem? De comportamento de pessoas vis. Vou começar com você, Kobayashi. Pergunta simples. Alexandre de Moraes está sendo covarde, como o próprio Bolsonaro falou? Bom, Alessandro, essa disputa, né, essa briga entre o governo Jair Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes é antiga. A gente está vendo aí mais um episódio dessa série de ataques, de ofensas, de abusos de ambos os lados. E nesse caso, especificamente, eu acredito que houve mais uma arbitrariedade do ministro Alexandre de Moraes. Eu acredito que às vésperas das eleições, isso não é no time certo. Acredito que isso não merecia essa atenção do TSE, que deveria, nessa última semana, se preocupar exclusivamente com a realização das eleições, com a garantia dos resultados, com como o TSE vai mobilizar essa eleição no Brasil, que é um país de tamanho continental, né? Quantas urnas, quantos pontos de votação nós vamos ter para o TSE se preocupar nesse momento. Então, acredito que o presidente Jair Bolsonaro, nesse caso em específico, tem razão. Eu acredito que está passando, sim, dos limites. Existem limites em qualquer democracia, é assim. E nesse ponto eu concordo, sim, com o presidente Jair Bolsonaro a respeito dessa ultrapassagem, desse limite ultrapassado, mais uma vez, pelo ministro Alexandre de Moraes. Caio Mastrodomenico, dessa vez eu vou com você. Perguntinha assim simples. Essa acho que já deve ser a 6ª vez, só essa semana, que estamos falando de Alexandre de Moraes. Certo? Cabe... É que é difícil não usar essa palavra, talvez eu até esteja exagerando um pouco, mas é o que está parecendo, perseguição? Não está só parecendo, de fato está evidenciando uma perseguição do TSE na figura do ministro Alexandre de Moraes, evidentemente, em relação ao candidato Bolsonaro, né? O TSE, que deveria se preocupar nesse momento em apurar eleições, em combater notícias falsas, a propagação de notícias falsas, como a gente está tendo, né, na candidatura do Lula, indo à internet, patrocinando com o dinheiro do fundão notícias falsas, dizendo que o Lula foi absolvido. O TSE escolhe, na figura do ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez perseguir um candidato, evidenciando que ele tem um lado nessa disputa. E isso que é muito preocupante e tem, inclusive, levantado a atenção, chamado a atenção da mídia internacional, como o jornal The New York Times acabou de fazer uma matéria extremamente relevante sobre essa atuação do ministro frente ao TSE. Vou pegar o gancho aqui do Caio Cristiano. Recentemente saiu uma matéria no The New York Times dizendo que o ministro Alexandre de Moraes está passando um pouco dos limites. É lógico que essa matéria, ela é, sei lá, floreada, assim, num termo bem bonito, porque para nós brasileiros esse limite já está ultrapassado há muito tempo. O TSE tem lado ou, sei lá, isso a gente pode chamar de exceção? Olha, Alessandro, o TSE não tem lado. O TSE, ele é um tribunal que atua
com um grande corpo, não apenas de magistrados envolvidos, mas um grande corpo técnico, é uma estrutura de 90 anos que faz com que as eleições no Brasil elas sejam eleições limpas, corretas, transparentes, atendendo às principais normas de adequação do processo eleitoral. Evidentemente, você pode criticar um juiz, um ministro, alguma coisa, isso faz parte do jogo, não tem problema. Mas a instituição, ela funciona muito bem. Em algumas situações eu vejo que o choro é livre, né? Nesse caso, envolvendo essa live do presidente Bolsonaro, onde ele menciona uma perseguição a Michele Bolsonaro, eu confesso para você, eu fiquei tentando entender o motivo desse chororô, eu só vejo o interesse político, porque, primeiro... O fato de ser às vésperas da eleição não te mostra isso? De forma alguma. Estão em cima das eleições? De forma alguma, isso é uma coisa que a gente está bastante acostumado com esse tipo de decisão judicial, até porque o período eleitoral, via de regra, é um período de grande provocação do judiciário. E isso funciona não só na eleição de presidente da República, como na eleição de prefeito dos 5.500 municípios do Brasil. É natural que uma campanha ou outra acabe provocando o judiciário com relação, seja a condutas do ponto de vista eleitoral ou condutas outras, criminais, civis. Então, já é um momento em que o judiciário acaba tendo que se manifestar mais. Numa situação como essa, o ministro Alexandre de Moraes não atuou nesse processo como ministro do TSE, ele atuou como ministro do STF. Essa questão, essa investigação acerca do ajudante de ordens da presidência, ela está no âmbito do STF, não tem nada a ver com o TSE. E se existe... Mas o Alexandre de Moraes também não preside o TSE? Sim, mas são coisas totalmente diferentes, né? Não dá para você dizer que um tribunal, não é porque você faz o programa que você faz com a Cleide, que eu vou poder dizer aqui que a Cleide está mexendo na pauta do programa. Não, são coisas diferentes. Uma coisa é um programa de lá, outra coisa é o programa de cá. Então, mesma coisa. Uma coisa é o TSE, outra coisa é o STF. Nesse caso no STF, do qual infelizmente nós não temos tanto acesso porque está em segredo de justiça, mas parto do princípio que, existindo alguma possível irregularidade, essa irregularidade tem que ser investigada. Se é um ajudante de ordens da presidência da República, é natural que no meio das coisas vai acabar encontrando alguma despesa do presidente, da primeira-dama ou de algum. Beleza. Por isso que essa investigação obrigatoriamente tem que estar em sigilo, sim. Felipe, de acordo com o Cristiano, tá tudo tranquilo, tá tudo normal e o choro é livre, como diria a nossa querida Maju. A minha pergunta para você é muito simples, é uma pergunta para você que eu sei que você é mais anti-horário, como eu gosto de dizer aqui, tá mais à esquerda. Se fosse o Lula, certo? Se fosse com o Lula e se diversas vezes o nome Alexandre de Moraes viesse logo depois de uma frase que tinha alguma coisa relacionada ao Lula, seria perseguição ou seria só o jogo comum, o jogo rodando direitinho? Bom, vamos lá. Porque de acordo com o PCO, por isso que eu te provoquei, de acordo com o PCO, existe uma perseguição, não só à direita como à esquerda. Bom, vamos lá. Eu gosto de ressaltar que essa judicialização da política sempre existiu no Brasil, tá? Desde a Constituição de 88 até hoje em dia, o STF sempre teve um papel assim ativo, né, na política, tá? Então não é algo assim só do governo Bolsonaro, né? Quem fala que é só do governo Bolsonaro é que não acompanha a política constitucional do Brasil, o constitucionalismo do Brasil, desde a Constituição de 88, né? Eu lembro, inclusive, que pré-impeachment, né, a Dilma foi impedida de nomear um membro do poder do Ministério, né, que no caso era o Lula, por conta de uma ingerência do STF naquela ocasião. A gente pode até discutir, não, isso é desvio de finalidade, mas é nítido que todos os governos, a atuação do STF sempre foi assim preponderante. Isso é um problema, né? Realmente, eu sou um crítico dessa judicialização da política e politização do judiciário, né? O New York Times, por exemplo, fez uma matéria que eu concordo com a matéria do New York Times, né? Que ela critica os excessos do Você não acha que ela passou muito a mão na cabeça, não? Não, assim, eu acho ela fala dos excessos, mas assim, ela deu uma floreada. Não, mas eu acho assim, por exemplo, no caso, por exemplo, dos empresários, né, que teve busca e apreensão nos escritórios, teve a conta bloqueada, por conta de um pedido do coordenador de campanha do Lula, isso foi um absurdo, né? O Alexandre de Moraes não poderia ter caído nessa questão, ter tomado essa medida
por conta de um WhatsApp, de um Twitter, né? Isso é um absurdo. A liberdade de expressão, prepondera em relação a vários outros direitos, né? Agora, o que eu acho impressionante no Bolsonaro, né, é que ele gosta de dar ressonância por STF. A gente ouve muito a questão do Alexandre de Moraes, do STF hoje em dia, porque o Bolsonaro, como bem disse o Cristiano, chora muito, né? Ele não consegue lidar com contraponto, né? Mesmo o contraponto, às vezes, sendo exagerado. Ele vai fazer uma live para chorar sobre Michele Bolsonaro. O Bolsonaro tem que parar com essa briguinha com o STF e começar a governar o país. Estou de saco cheio já de ver ele ressoar essas brigas com o Alexandre de Moraes, né? E com o STF. Tem que parar com isso, tem que parar com esse atrito. Aí que sai a imagem do Bolsonaro como uma pessoa autoritária, né? Por conta também dessas brigas, desses excessos também. Se tem excesso do Moraes, tem excesso dele também. Vai fazer live, falando para o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, não mexe com a minha mulher. Que é isso? Não é papel de presidente da República. Me desculpa. Não é papel. Ele tem que presidir. Ele tem que ter liturgia do cargo, né? E essa imagem dele ainda, o que eu acho impressionante, mostra um presidente desesperado, né? Para quem não acredita em pesquisas eleitorais, eu sei que não é o tema, é a prova que as pesquisas não devem estar tão erradas assim. Está desesperado, está cansado, está triste, está para baixo, né? Vamos mudar a página. Faz parte do jogo isso. Eu discordo de você enquanto ao desespero, porque assim, o que a gente está vendo é uma forte reunião do establishment, a gente está vendo uma forte reunião de artistas, do judiciário, de jornalistas. Se você pôr na conta mesmo, a gente só tem a Jovem Pan aqui que faz isso que a gente está fazendo agora. Tem o contraponto aqui do Felipe, que está mais à esquerda, dos meninos aqui, que tá o Caio mesmo, que disse que é liberal, entendeu? O Kobayashi, que está mais à direita, o Cristiano, que está mais ao centro, e é a única emissora que está fazendo isso hoje em dia. Antes de eu passar aqui para o próximo trecho, agora são 2 horas e 14 minutos. Em outro trecho da live, Bolsonaro ameaçou acionar as Forças Armadas para fechar as sessões eleitorais que proibirem o uso de camisas da seleção brasileira ou outro tipo de camisa verde e amarela. Essa proibição, no entanto, não deve ser colocada na pauta e aprovada pelo TSE. Vamos ver o outro vídeo. TSE avalia proibir o uso da camisa da seleção brasileira no dia da eleição. Como é que é, Alexandre Moraes? Proibido usar a camisa da seleção? Olha, sentido, senhor. É interferência demais. Ele está com medo de quê? Vai ter um mar de verde e amarelo? Vocês estão preocupados com o mar de verde e amarelo votando? Apareceu o nome do Lula ganhando? É isso, TSE? É isso, TSE? Tá? O que as Forças Armadas puderem garantir, vocês votaram com o verde e amarelo, vai ser garantido. Eu vou determinar as Forças Armadas que vão participar da segurança. Qualquer sessão eleitoral que for proibido de entrar com a camisa verde e amarela, não vai ter eleição naquela sessão. Ou estamos na democracia, ou estamos no estado aí do Alexandre de Moraes. Está com medo do quê? Que o mundo vai mostrar imagens do Brasil indo votar com verde e amarelo. E qual a preocupação, Alexandre? É que apareça o Lula ganhando no primeiro turno, é isso? As suas medidas todas foram para prejudicar mim? Cristiano, me corrija se eu estiver errado, mas até agora ainda não teve nenhuma decisão do TSE em cima dessa coisa do eleitor poder usar a camiseta verde e amarela. Tem toda a razão. Até agora nada, certo? Mas assim, o que não falta são vídeos ao redor do Brasil de pessoas que estão sendo multadas, não só por colocar adesivo do Bolsonaro, também por decorar a fachada de sua casa de verde e amarela. Tem multas, as multas estão sendo feitas. Então, assim, não é uma coisa a se descartar. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, bom, primeiro com relação a essa questão de usar camiseta amarela, quem quiser usar camiseta verde e amarela, azul e branco, vermelho e roxo, da cor que quiser, pode usar, não existe restrição nenhuma. O TSE, inclusive, lançou uma nota falando que nunca, em momento algum, isso foi cogitado. Isso daí foi um pedido que foi encaminhado ao TSE e o TSE nem não apreciou e não vai apreciar antes das eleições. Então, essa notícia... Cristiano, desculpa te cortar. Explica para o pessoal o que é o apreciar. O TSE, ele recebeu esse pedido, né, de um terceiro, de uma pessoa, só que o TSE não vai analisar
a aplicação dessa medida ou não. O que o TSE iria aplicar para essas eleições, que é a restrição de celular, uma série de coisas, já foi feito, já foi decretado, né? A partir de agora, não vai ter mais nada de novidade, a não ser num caso de calamidade, alguma situação, tem um terremoto, alguma coisa que justifique. Mas fora uma calamidade, eu não vejo elemento para o presidente da República dedicar horas preciosas falando disso. Com relação a essa questão das residências, é importante a gente lembrar que existe a lei eleitoral, que é uma lei de 25 anos, tudo bem, já teve diversos remendos, mas é uma lei antiga, e essa lei estabelece, por conta de uma reforma que aconteceu há cerca de uns 6 anos atrás, que não pode ter nenhuma propaganda em casa que seja superior a meio metro quadrado. Portanto, se eu, na minha casa, quiser encher de propaganda do Bolsonaro, do Lula, da Soraya, de quem eu quiser, eu não posso. Eu milito no direito eleitoral, sou um crítico feroz desse tipo de restrição. Agora, essa restrição é feita por lei. Lei aprovada no parlamento, sancionada pelo presidente da República. Infelizmente, a gente tem que cumprir. Caio, depois eu vou querer voltar com uma pergunta para você em cima disso, mas eu quero rodar a mesa aqui para o Caio, que é o seguinte. Você vê outros problemas que possam acontecer, onde isso que o presidente falou, a ponto dele chegar a colocar as Forças Armadas para que você possa fazer exercer o seu direito de voto? Eu entendo que quando o Bolsonaro adota esse tom, ele está criando ali uma estratégia para inflar um pouco a sua base. Isso é claro. Mas nós precisamos analisar o que tem acontecido ao longo dos dias e que tem feito, talvez, o Bolsonaro reagir desse jeito. Então nós temos aí um candidato como Lula, que não consegue juntar 2, 3 mil pessoas na rua, crescendo 12 pontos percentuais em um mês. Em paralelo, nós temos o ministro Alexandre de Moraes, à frente do TSE, proibindo a utilização de celulares nas cabines de votação. E agora, mais recente, dizendo que o eleitor que possivelmente identificar um erro na urna e se manifestar responderá a crime de falsidade ideológica ou denunciação caluniosa, não sei exatamente o crime. Então, eu acredito que Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, e faz com que ele reaja dessa maneira aí, insuflando a sua base com esse discurso um pouco mais radical. Kobayashi, pegando aqui o gancho aqui do Caio, você não acha que o Bolsonaro deveria ter esperado que essa decisão saísse mesmo para depois poder falar do jeito que ele falou? Você acha que ele colocou o carro na frente dos bois? Acho, está errada. A manifestação do presidente está equivocada no time e no conteúdo. Não deveria ter se adiantado primeiro, como o Cristiano já disse e você. Não tem essa decisão, essa determinação em lugar nenhum. Cadê a portaria que proíbe as pessoas de entrarem com a camisa verde e amarela? Não tem. É possível, qualquer pessoa pode votar com a cor que quiser. E deve usar... Apesar de que no vídeo ele fala só falta fazer isso. Tudo bem, mas daí fica fazendo... Ele não está batendo o martelo de que foi feito isso. Perfeito, mas ficar fazendo crítica em tese, né? Fica criando crítica em tese com coisas que não existem, eu acho que é desperdício de tempo, inclusive. Então tá errado, não deveria ter entrado nesse assunto. Como o Caio disse, é para inflamar o eleitorado, que não é uma medida que eu acho interessante nesse momento também. E pior, também erra ameaçando usar as Forças Armadas, que não é para essa finalidade. Nós temos instituições que devem ser respeitadas, nós concordemos com elas, com as decisões delas ou não. Tem meios mais democráticos para se questionar qualquer tipo de decisão, se acontecesse que nem aconteceu. Então, eu acho que teve um erro sim do presidente Bolsonaro no time e no conteúdo. Felipe, nosso anti-horário. Dia 2 de outubro, se o Lula pedisse para sair, pro pessoal que fosse votar nele, sair de vermelho, e o Bolsonaro de verde e amarelo, quantas pessoas estariam mais na rua? Ou as pessoas iam falar assim, eu saio com a camisa que eu quiser? Eu acho que a maioria vai estar com a camisa neutra nessa briga aí. Vai estar com a branca, né? Vai estar com a branca da paz, sinceramente. Né? Esse aspecto dos lados perdem. Mas, assim, infelizmente, é mais uma postura autoritária do Bolsonaro, não é? Bolsonaro, ordem judicial, você pode não concordar, mas você tem que cumprir, tá? Então, se o TSE, porventura, julgasse e decidisse uma bizarrice dela de impedir as pessoas de usarem verde e amarelo, infelizmente, Bolsonaro, você está no Estado Democrático de Direito, você tem que cumprir a ordem judicial. Ameaçar o Estado de Direito, falando que vai colocar o Exército na rua para fechar a sessão eleitoral,
E até podia pensar assim, não, para deixar quem está com o verde e amarelo votar. Que seria o meio termo, né? Não, vou usar Forças Armadas. Mas é mais ou menos isso que ele quer dizer. Fechar a sessão eleitoral. Ou seja, é mais um conteúdo autoritário do Bolsonaro, infelizmente. Né? Mas aí você está pegando a palavra dele aí, tá dando uma desviada aí. O que ele quis dizer foi isso, para garantir o eleitor de poder votar. Ele foi claro, Digão. Ele falou assim, vou fechar as sessões eleitorais. Ele foi claro. Só dar um para trás isso que vocês vão ver. Vou fechar as sessões eleitorais. Ele podia falar o seguinte, existe um psicanalista Lacan, né, alemão, né, que ele falava o seguinte, cara, que o uso das palavras, da comunicação, diz muito sobre você, sobre o teu inconsciente. Então, ao usar essas palavras, né, que vou fechar a sessão eleitoral, não vou cumprir ordem judicial, o Bolsonaro acaba caindo a carapuça de uma pessoa autoritária. Eu acho difícil. Colocar assim, nele essa coisa do autoritário a partir do momento que... A palavra dele, Negão. Não tem jornalista preso, não tem veículo de informação que foi tirado do ar, não tem nada disso. Então eu acho que fica sempre aquela narrativa mais à esquerda, que a própria direita compra e tem até esperança. Alguns têm até esperança.